Só para a gente trazer para o debate e até para o torcedor do Cruzeiro aí, né? Porque o Leonardo Jardim falou sobre o Wanderson, questão de ser observado. Vocês têm aí a impressão de que numa possível ausência do Wanderson, o Gabigol seria esse jogador que vai jogar ali, aí a gente vai ter o trio, né? Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira, ou vocês acham que o Leonardo Jardim vai optar por outro jogador, assim, um cara que faça a mesma função do Wanderson? Porque a gente já viu, né, que o Cruzeiro nos jogos grandes tem optado muito mais por aquela equipe considerada a titular, mais física, que compete mais, que pressiona mais, mas existe uma possibilidade talvez do Wanderson. Eu acho que ele vai ser titular, tá? Eu acho que ele já está se recuperando e foi até preservado ontem, mas queria saber aí de vocês da bancada e até do pessoal do chat aí, qual que é a impressão que vocês têm aí pro jogo de domingo. Eu acho que a titularidade ou não do Wanderson, aliás, o, o reserva do Wanderson vai depender do contexto do jogo. O jogo igual contra o Palmeiras, a tendência é que ele tente mexer o mínimo possível na característica do time para poder manter aquilo que tem dado certo. Agora, contra um adversário mais fragilizado, que foi o caso do Vila Nova, um time de Série B, ou então algum time que o Cruzeiro enfrente que esteja brigando pelo rebaixamento, ou que esteja numa má fase, ele pode sim, principalmente dentro de casa, adotar uma postura diferente, colocando o trio ali, né? O Big Three do Cruzeiro com Pereira, Caio Jorge e Gabigol. Mas eu acho que vai depender muito do contexto do jogo. Eu até fiz um vídeo disso com o Iron ontem, tá no canal lá, se eles podem ou não jogar juntos. E aí, eu não vou dar o spoiler da conclusão aqui, quem quiser, acesse o canal lá que tem um conteúdo sobre isso. Mas eu acho que depende muito do contexto da partida. Muitos fatores precisam ser analisados em relação a isso. E, por exemplo, se o Marquinhos estiver disponível, né, a partir acredito, do jogo contra o Vitória em diante, ele já pode voltar a jogar. Eu acho que ele estaria na frente ali por essa vaga no lugar do que o trio em si, né? Se for para manter as características ali. Eu acho que o ideal na cabeça do Leonardo Jardim seria o Marquinhos, né? E fez um bom jogo, né? Contra o Fortaleza. Eu gostei da partida do Marquinhos ali, principalmente no início ali do primeiro tempo. Mas fiquei pensando na possibilidade do Eduardo, até em função do que aconteceu ontem, né? Eduardo fez algumas funções diferentes ontem, né? No decorrer dos 90 minutos. Acho que não foi um grande jogo dele, um jogo até bastante protocolar, diga-se de passagem. Esperava um pouquinho mais. Mas acho que pode ser uma alternativa, considerando que o Marquinhos ainda está com esse imbróglio e o Cruzeiro não parece disposto a comprá-lo nesse momento pelos moldes, né? Acordados aí com o Arsenal. Mas torço demais para que o Wanderson esteja disponível, porque acho que nesse jogo vai fazer muita falta, mesmo que não faça assim, um jogo brilhante para o encaixe do time coletivo. Ele não parece ter ninguém nesse momento que entrega exatamente a mesma coisa, né? Principalmente sem bola, assim. Talvez o mais próximo fosse justamente o Marquinhos, que não está disponível. Não tenho muita expectativa de ver Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira, assim, titulares de início nesse jogo contra o Palmeiras, não. Acho que por aquilo que o Leonardo Jardim tem feito, pelas escolhas, assim, tem mexido o mínimo possível, né? Em especial nesse tipo de jogo grande, na estrutura do time. E eu acho que o Cruzeiro ainda não é uma equipe muito equilibrada para jogar com esses três juntos. Acho que dá para jogar, mas a gente vai precisar, até mais do que considerar o contexto do adversário, o equilíbrio do nosso próprio time. Outras peças teriam que compensar aí um pouquinho, né? Principalmente Gabigol e Matheus Pereira. Mas, enfim, acho que não ficaria muito surpresa se fosse já nesse jogo, desse tamanho, assim, nesse contexto de tabela, o teste dos três juntos no Brasileirão. Acho que pode acontecer ali na frente, mas não estou com essa expectativa, não. Acho que o Gabigol começa como opção no banco. Eu levantei o assunto e queria também dar ali a minha opinião. Eu acho que o Wanderson vai se recuperar e vai estar disponível para o jogo. O Leonardo Jardim deve ter essa confiança, mas eu concordo muito com o que a Rafa disse. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro ele ainda não entendeu um recado que o Leonardo Jardim fez questão de deixar assim, de uma maneira bem clara, que para os jogos de maior intensidade, os jogos que ele precisa de competir muito mais, a gente pode pegar Cruzeiro e Bahia, Cruzeiro e Flamengo,
o próprio jogo contra o Vila Nova não, o próprio jogo contra o Vasco, que era um adversário não tão bom, mas que exigiria muito do Cruzeiro essa questão da competitividade, e o jogo lá contra o São Paulo, ele tem apostado nessa ideia, né, de ter um 4-2-3-1, de ter o Caio, de ter o próprio Matheus Pereira e de ter o Wanderson e o Christian. E aí, assim, claro, a gente respeita todo mundo, mas eu vejo muita gente comentando, né, porque o Matheus Pereira não marca. Desculpa, mas se você assistiu esses principais jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro atuando nessa formação, atuando com Caio, com o Matheus Pereira, Wanderson e Christian, viu a solidez defensiva do Cruzeiro e não consegue enxergar o papel que o Matheus Pereira também tem sem a bola, é muito difícil, mas eu estou muito alinhado com você, Rafa. Me assustaria muito se o Leonardo Jardim, já para esse confronto contra o Palmeiras, experimentasse esse trio, assim, se a gente levar em conta jogos contra equipes maiores, né, os considerados jogos grandes. Então, eu estou muito alinhado com você, acho que vai ser o Wanderson, se ele se recuperar, e se ele não se recuperar, o Leonardo Jardim vai optar por um atleta que consiga fazer o que o Wanderson faz, né, já que o ponta do Cruzeiro ali pelo lado esquerdo é o cara de dar mais amplitude, de dar mais verticalidade, mas de ajudar o Cruzeiro também sem a bola, e o Christian pelo lado direito é muito mais um meia, né, que sai do lado do campo para fazer esse jogo por dentro. O Matheus ajuda demais sem bola. O Gabi tem melhorado muito nisso, né? Aqui no Cruzeiro, principalmente. Mas o Matheus já tem um bom tempo, né? Que ele faz isso. Até a gente já citou várias vezes ano passado, como na final da Sula, ele foi o único jogador que teve desarmes no time. Então ele sempre fez, mas em alguma medida agora está muito mais participativo. Acho que isso também não é uma questão para mim, não. A questão é que é equilíbrio, né? Encontrar um equilíbrio aí para que os três possam jogar juntos, de preferência todos os jogos, né? Que é o que todo mundo quer, mas o time precisa estar equilibrado para isso, e eu acho que hoje a gente não tem peças assim o suficiente. Eu até fui conferir aqui no SofaScore, né? Porque eles fizeram um recorte aí nos últimos 18 jogos do Matheus Pereira, né? E ele tem 14 partidas aí como titular, né? E são 100 duelos ganhos nesses 14 jogos, né? Eu não consegui o número de bolas de desarme e bolas recuperadas, depois eu posso até ver aqui, mas é um cara que participa muito da pressão que o Cruzeiro faz, e o número de faltas que ele sofre também é um espelho disso, né? São 61 faltas sofridas aí nesses 18 jogos aí. Se você tentar tirar uma média aí, você vai ver que é um cara que participa bastante na parte defensiva e na parte ofensiva do Cruzeiro. E assim, infelizmente, a gente vai ter que voltar nesse assunto. Esse torcedor pegou uma birra do Matheus Pereira, e não adianta que a gente fale o que aconteça dentro de campo. Se ele não fizer 5 gols por jogo, não vai voltar né, a admiração que teve. Eles escolheram odiar o Matheus Pereira, e não tem o que a gente possa fazer contra isso, infelizmente.